Olá! Vamos mergulhar nessa nossa revisão esquematizada aqui no Concursos Descomplicados. O objetivo de hoje é ir direto ao ponto e desconstruir os conceitos iniciais de direito penal com clareza absoluta. Para quem respira o mundo dos concursos públicos e enfrenta bancas examinadoras pesadas, dominar essa base, olha, não é um luxo não, tá? É uma verdadeira exigência. Muitas questões super complexas a gente resolve só com uma compreensão sólida dos fundamentos. Então, bora decupar esse material e construir esse alicerce agora mesmo. E para garantir aquela retenção altíssima do conteúdo, o nosso roteiro de hoje está dividido em 4 blocos lógicos. O que é o direito penal, o princípio da legalidade, os limites da analogia e costumes e, por fim, os mandados de criminalização. É um caminho que sai da teoria pura e chega onde as bancas mais adoram fazer pegadinhas. Começando logo pela estaca zero. O que é direito penal? Essa é a base fundamental do poder punitivo. Sabe, antes da gente sair decorando leis e incisos por aí, a gente precisa entender o duplo papel do direito penal na prática. Ele funciona quase como uma espada e um escudo. Como espada, ele define as infrações e aplica as penas justamente para proteger os bens jurídicos mais sagrados da nossa sociedade, tipo a vida, o patrimônio e a liberdade. Mas como escudo, e é bem aqui que as bancas armam as maiores armadilhas, o direito penal serve como um limite inegociável ao poder de punir do Estado. O Estado simplesmente não pode sair punindo de qualquer jeito ou a qualquer momento. Ele tem que jogar exatamente dentro das regras desse conjunto de normas. E já que o assunto é limitar o poder do Estado, vamos avançar para a nossa segunda parte, o princípio da legalidade, a regra geral e o pilar de toda essa estrutura. A regra de ouro aqui é totalmente inflexível. Para criar crimes e penas, a gente precisa obrigatoriamente de lei em sentido estrito, seja ela uma lei orgânica ou uma lei complementar. Ponto final. Só elas têm essa força normativa de criar infrações penais e combinar penas. Não existe o menor espaço para invencionice institucional. O poder de tirar a liberdade de alguém exige todo aquele rigor do processo legislativo formal, e é exatamente aqui que mora o perigo nas provas de concurso. Pensa bem, uma medida provisória pode criar um crime ou impor uma pena? A resposta é um gigantesco não. O Poder Executivo jamais pode usar uma canetada provisória para isso. Mas muito cuidado agora. Tem uma exceção famosíssima que as bancas amam cobrar. A medida provisória pode sim ser editada se for para beneficiar o réu. Essa é uma aplicação clássica daquela ideia de analogia in bonum partem. É o tipo de pegadinha sutil que separa quem domina o assunto de quem só decorou a regra básica. Vamos então entrar no nosso terceiro bloco, limites, analogia e costumes, para entender de vez as exceções desse sistema. O que acontece quando a lei simplesmente tem um buraco, uma lacuna? Bom, o uso da analogia serve justamente para cobrir esses buracos quando falta uma norma específica para o caso concreto. Só que no direito penal, a régua é bem diferente de outras áreas, tá? A analogia in malum partem, que é aquela que prejudica o réu criando crimes ou agravando penas do nada, é terminantemente proibida. O poder do Estado bate num muro de concreto aí. Agora, se for a analogia in bonum partem, para beneficiar quem está sendo acusado, aí o caminho está livre, é totalmente válida. A lógica é sempre, invariavelmente, proteger o cidadão contra o arbítrio do Estado. E puxando o gancho dessa proteção, a gente tem um subprincípio vital, que é o princípio da taxatividade. Olha só, não basta ter uma lei prévia escrita bonitinha lá no papel. A lei tem que ser cristalina. O tipo penal precisa ser claro e muito compreensível para qualquer um. Se o legislador escreve um termo super vago na lei, do tipo comportamento inadequado, isso fere a taxatividade na hora. Afinal, o que é um comportamento inadequado no fim das contas? Ninguém sabe ao certo. Então, o legislador tem o dever absoluto de ser preciso e direto nas palavras. E ainda nessa linha das fontes do direito, a gente chega nos costumes. É super comum bater aquela dúvida na hora da prova. Um costume forte da sociedade pode criar um crime? Não. E revogar um crime que ninguém mais liga, que caiu em desuso, também não. Isso vem do princípio da simetria. Se só uma lei em sentido estrito cria, só outra lei em sentido estrito pode revogar. Mas isso é crucial. Os costumes são ferramentas valiosíssimas para definir conceitos lá dentro da lei. Quer ver um exemplo ótimo? O termo repouso noturno. O que isso significa na prática? Para quem mora no meio da loucura de uma cidade grande, repouso noturno é uma coisa. Para quem é trabalhador rural numa comunidade pacata, é outra completamente diferente. O costume preenche o significado da palavra, mas sem alterar em nada a tipificação do crime.
Entrando agora na nossa reta final, o nosso quarto tópico, mandados de criminalização, os momentos em que a Constituição simplesmente exige a criação da lei. Até agora a gente viu um cenário onde o legislador tem o poder de fazer a lei, certo? Mas e quando ele é obrigado a agir? É exatamente aí que entram os mandados de criminalização. O nome até parece um pouco assustador, mas o conceito é muito direto. É literalmente uma ordem. O constituinte originário, lá ao escrever a Constituição Federal, olhou para certos temas e disse: olha, os bens jurídicos aqui são tão sensíveis e tão vitais que é obrigatório criar leis penais rigorosas para proteger tudo isso. O exemplo clássico que tem que estar brilhando no material de revisão é a do crime de racismo. Quando a Constituição diz que a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível nos termos da lei, ela não deu uma opção. Ela obrigou que o Congresso elaborasse uma norma para disciplinar essa punição rigorosa. A lei, nesse caso, não foi uma escolha política do legislador de plantão. Foi um dever cravado à pedra no texto constitucional. Mas aí a gente esbarra naquele problema clássico do mundo real, né? E se o legislador simplesmente cruzar os braços, ignorar a ordem e não criar a bendita lei? Para combater essa inércia, essa omissão legislativa perigosa, o nosso sistema jurídico dispõe de remédios constitucionais pesadíssimos. O mandado de injunção, o famoso MI, e a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a ADIO. Eles servem perfeitamente para curar a falta dessa norma que deveria regulamentar o assunto. E para fechar com uma aplicação jurisprudencial maravilhosa para qualquer concurso, é fascinante a gente analisar um caso prático. A Constituição garantiu o direito de greve para os servidores públicos, mas disse que isso ficava pendente de uma lei específica. O legislador ficou décadas totalmente omisso. E o que o Supremo Tribunal Federal fez? Usou mandados de injunção para resolver o problema de uma vez. A solução do tribunal foi aplicar a lei de greve da iniciativa privada, por analogia, para os servidores públicos. É a teoria pura que a gente estuda ganhando vida lá na prática dos tribunais. Para amarrar todo esse raciocínio e o estudo de hoje, fica uma reflexão muito importante. A legalidade estrita, essa proibição de analogia que prejudica, a necessidade de leis claríssimas, tudo isso não é mero entrave burocrático não, tá? São garantias civilizatórias. Quando as bancas cobrarem as exceções, lembrar que o sistema inteiro foi desenhado para frear o ímpeto punitivo do Estado vai fazer toda a diferença no gabarito. O direito penal é, no fim das contas, a fronteira e o limite do próprio Estado. Com essa base teórica de hoje bem fortalecida, como é possível garantir que esses limites nunca sejam ultrapassados na vida real? Fica essa provocação excelente para os próximos estudos. Um grande abraço e bons estudos!